Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um Jornal de Domingo. E o assunto da semana tem sido aí o FIDE World Cup 2019 e também o FIDE Grand Prix Feminino 2019, que são dois dos torneios mais importantes no xadrez aí no mundo, tanto nas modalidades masculino e feminino. E aqui a gente tem então na FIDE World Cup, estamos entrando na fase final, tá? O Ding Liren conseguiu vencer o Yu Yangyi, né? Os dois chineses, e o Ding Liren passou então na semifinal, venceu o Yu Yangyi. Eu vou mostrar aí essa semana as partidas para vocês, tá bom? Da FIDE Grand Prix, dessa etapa das semifinais. E o Teimour Radjabov também venceu e passou da semifinal, então foi para a final, venceu o Maxime Vachier-Lagrave, o MVL, o jogador francês. E a gente vai ter então a final da FIDE World Cup 2019 entre o Ding Liren e o Teimour Radjabov. Vai ser emocionante, serão 4 partidas, aí a partir de segunda-feira, a partir de amanhã, então, serão 4 rodadas de partidas pensadas, uma em cada dia. E aí, havendo um empate nessas 4 rodadas, mais um dia de tie breaks para desempate, tá bom? E então vamos ter partidas emocionantes aí durante a semana, vai ser muito legal. Só pra gente dar uma olhada aqui, ó, olha só como é que a turma vai avançando, né? O Ding Liren foi vencendo, tirou a Alireza Firouzja, ó, o Aleksenko, aí passou aqui o Grishu, que é difícil a caminhada, né? E agora o Yu Yangyi, e vai encontrar aqui na final o Teimour Radjabov. E o Teimour também, olha só a longa caminhada dele, né? Aqui, cadê? Cadê o Teimour? Onde ele começa? Onde ele começa aqui? Bom, é melhor ir de trás para frente, né? Maxime Vachier. Aqui, ó. Só passar o mouse e a gente vê aqui os nomes, né? Então o Teimour Radjabov começou aqui. Venceu também o russo, o outro russo e assim por diante, Mamedjarov, aqui então os dois jogadores do Afeganistão. E aí passou então o Maxime Vachier-Lagrave, e agora os jogadores vão se encontrar nessa final emocionante aí nos próximos dias. Vamos acompanhar e ver o que vai acontecer aí. O Ding Liren tá vindo numa toada incrível aí. Vale dizer que esses dois jogadores, tanto o Ding Liren quanto o Teimour Radjabov, por terem chegado aí à final, né, do torneio aí da World Cup 2019, então esses dois jogadores já têm suas vagas garantidas para o torneio de candidatos de 2020, e o vencedor do torneio de candidatos vai desafiar o Magnus Carlsen pelo título mundial em 2020. Participação confirmada por enquanto apenas do Caruana, porque foi o desafiante contra o Magnus Carlsen em 2018 pelo título mundial, e agora então já temos mais dois jogadores aí dos 8 do torneio de candidatos, então já 3 confirmados: Caruana, Ding Liren e Teimour Radjabov. Legal, vamos falar aqui também agora do FIDE Grand Prix, o feminino, né? O torneio feminino aqui da FIDE, um dos torneios mais importantes do mundo, terminou a edição de Skolkovo, né? Então o Grand Prix é um circuito de torneios. Aqui o torneio de Skolkovo foi a primeira etapa, terminou, então teremos ainda em Mônaco, agora em dezembro, a etapa de Mônaco, depois Lausanne em março de 2020 e Sardínia em maio de 2020, serão várias etapas. Vamos dar uma olhada aqui no resultado da etapa aqui de Skolkovo, e a gente teve a indiana, aqui vamos dar uma olhada aqui, ó, a Rampi Koneru, então a indiana Rampi Koneru ficou aqui em primeiro lugar, olha só, no torneio, e aí com isso, por ser a primeira etapa do circuito Grand Prix, ela já está aqui liderando o circuito, né? Ganhou a primeira etapa, está liderando aqui o circuito, seguida de Jun em Jun, a Alexandra Goriatkina e assim por diante. Olha só que legal, a Valentina Gunina aqui em sexto, a Drovanalha aqui em sétimo, a Kosteniuk, legal, viu? Marie Sebag e a Pia Kramlin, muito bom, né? E aí a gente teve essa aqui, também eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, né? Quem quiser aí dar uma olhada nos detalhes, aqui a tabela cruzada, veja que a Koneru foi invicta aí no torneio, né? Ou ela venceu ou empatou, não teve nenhuma derrota aí, sensacional o desempenho.
E muito bom, torneio muito forte, torneio que dá gosto de ver, né? Eu mostrei algumas partidas aqui no canal, vou continuar mostrando algumas, porque realmente são partidas sensacionais e dão gosto aí de assistir, né? Vamos falar aqui um pouquinho também, a gente vai ter agora no começo de outubro o Campeonato Mundial da Juventude aí, então nas várias categorias dessa molecada aí. Se eu não me engano, Sub-14, Sub-16 e Sub-18 são as 3 categorias principais aí do Torneio da Juventude. Grandes talentos, né, que estão surgindo por aí, as novas gerações, né, os futuros campeões mundiais aí absolutos, né. Vamos dar uma olhada aqui, ó, a lista aqui de jogadores. Então vai ser na Índia esse torneio. A gente tem aqui, olha só, as diversas categorias: aberto, Sub-14, feminino sub-14, aberto sub-16, feminino sub-16 e aberto sub-18 e feminino sub-18. Então aqui vamos dar uma passada rápida aqui. O sub-14, olha só, sub-14 você tem jogadores aqui no aberto, de jogadores aqui mestre FIDE, mestre internacionais, uma turminha aí de 2.400 de rating no top 3 aqui dos participantes. Então você vê a molecada de 13 e 14 anos aí no caminho para se tornarem grandes mestres, né? Jogadores muito fortes. O feminino também, olha só, meninas aí de 14 anos com 2.300 de rating, chegando em 2.400 de rating, né? Então é muito legal ver essa turminha aí muito forte, né? São realmente os futuros, né, jogadores que vão estar na mídia e tudo mais pra frente, né? Alguns deles já estão na mídia, alguns deles. Aqui o Sub-16, ó, né? Então você vê que o Sub-14, a força do Sub-14 não está muito diferente do Sub-16. Eu arriscaria dizer até que o Sub-14 está mais pauleira até do que o Sub-16 aqui no caso do Open. Bastante interessante observar isso. Aqui o feminino Sub-16 e aqui o Sub-18 a gente já tem algumas estrelas aqui, como o Pragnananda, né? O outro jogador da Armênia aqui também bastante forte. São os 2 grandes mestres aqui em primeiro, mas também temos um outro grande mestre aqui indiano. Então é uma turma muito forte. O primeiro lugar aqui da lista, o Pragnananda, tem 14 anos. Poderia estar jogando lá o Sub-14 ou Sub-16. Eu não sei bem a regra se já tem 14. Eu acredito que seja o Sub-14, né? Até 14 inclusive. Então o Pragnananda poderia estar lá, mas ele está aqui no top do Sub-18, né? Realmente é um talento esse garoto. E a gente também tem aqui no Sub-18 feminino, olha só, jogadoras fortíssimas, né? 2.400, aí 2.300 de rating. Vai ser um torneio muito legal. Essa molecada joga muito e eu vou mostrar também algumas partidas aí no canal. Vamos falar do Fischer Random Chess. O Fischer Random Chess está entrando aí, vai entrar agora já nas quartas de finais. Olha só, aqui no mês de outubro, então, a gente vai ter a definição das quartas de finais e entrando aí nas semifinais já no final de outubro, né? Então eu vou mostrar para vocês também no canal, né? Comentar aí sobre isso. Já estamos entrando aí nessa etapa aqui das quartas de finais, semifinais, e as finais vão ocorrer no final de outubro, né? Então é muito legal o Chess 960. Eu até separei uma partida aqui para mostrar para vocês rapidamente. Então olha só, o Chess 960 é a modalidade de xadrez onde as peças são dispostas de forma quase aleatória aqui na primeira fileira, na primeira e na última, né? Então nas primeiras fileiras das brancas e das negras, né? Então aqui a única condição que não torna totalmente aleatória a disposição das peças é que deve existir uma torre de cada lado do rei. Então uma torre do lado esquerdo, uma torre do lado direito do rei. E os bispos devem ser sempre um de casas escuras e um de casas claras. A posição que é definida de forma aleatória para as brancas é repetida, né? Ela é espelhada aqui para as negras, e assim começa, né? A ideia do Bob Fischer que idealizou essa modalidade, a ideia era sair dos livros de abertura, tornar o xadrez uma coisa, os primeiros lances menos previsíveis, né? E aqui a gente tem uma partida muito interessante aqui, entre esses jogadores Sergei Asa e Vulgar Zulov. Esse torneio está sendo hospedado pela plataforma chess.com. São partidas online e vamos olhar aqui que interessante, ó, são partidas diferentes. Vou mostrar para vocês como é que faz o rock também. Então a gente já tem aqui o rock, ó, no lance número 2, né? Você não consegue ter um rock no lance número 2 no xadrez convencional, né? No Chess 960 nesse caso deu, porque eu vou voltar aqui o lance, olha só, o rei está do lado da torre e é como a regra segue o xadrez clássico.
não havendo peças entre o rei e a torre, pode dar, e não tendo movido, né, o rei e a torre pode dar roque. Ah, mas e esse cavalo aqui em H1? Esse cavalo em H1 não está atrapalhando a passagem do rei para dar o roque aí. Então o rei faz o roque, olha só, no lance 2, C5, cavalo F3, roque também das negras, olha só o roque das negras, ó. Mesma coisa, né? E a posição do roque vai para a posição de roque de xadrez clássico mesmo. Aqui cavalo G3, olha, cavalo F6 desenvolvendo aí os cavalos, indo em direção ao centro. Eu vou passar mais um pouco aqui rapidamente para mostrar a posição de diagrama bastante interessante aqui. Você vê que são partidas bem diferentes, né? Mais dinâmicas, com mais ataque. É muito legal essa modalidade. Eu acho que traz experiências diferentes aí pro xadrez. Aqui um H4, né? Bem agressivo, né? O cavalo em H5, a dama em D2, uma configuração bem forte de ataque. D5, H toma G5, dama D6. Olha só, as pretas não tem como se defenderem aí nessa posição. Tentam algum tipo de contra-ataque. G3, enfim, as negras colocaram aqui o bispo em B8, a dama em D6, estavam ameaçando uma entrada forte ali em H2. Então G3 protegido pelo cavalo de H5 visa colocar granito aí, colocar uma parede contra essa bateria de dama e bispo das negras, né? Rei H7 e agora a torre aqui em F4 trazendo mais um bloqueio e também mais uma peça para o ataque, ó. Ao mesmo tempo que é um lance de bloqueio, também é um lance de ataque. Torre G8, cavalo G7, olha que força aqui das brancas. Torre toma em G7, sacrificando a qualidade, F toma em G7, H toma em G5, torre agora aqui em F6, cavalo G6, abrindo então a bateria de dama e bispo. Dama H2, esse lance vem com cheque, cavalo cobre em H4, e olha que legal essa posição, o peão G3 está cravado, ele não pode capturar o cavalo, senão dama toma em H2 com cheque, né, a bateria de dama e bispo forte aí das negras. E agora o que jogar nessa posição, e o lance jogado aqui foi muito bonito, torre H6, olha que posição final bonita, né? E aqui o que está acontecendo? Bom, se o rei capturar a torre em H6, o peão de G7 vai promover aqui em G8 para a dama, e as brancas vão ficar com duas damas no tabuleiro com uma posição vencedora, né? Ah, mas então o rei toma em G7. Se o rei tomar em G7, vai vir cavalo aqui em F5, abrindo um cheque descoberto também do bispo aqui de B2, olha só. O bispo vai estar abrindo um cheque descoberto também, e o cavalo também vai estar dando cheque, o cavalo em F5, e o cavalo vai capturar a dama em D6 na sequência. Então o rei não pode capturar em G7. Ah, então rei G8, não adianta, vem torre H8 com cheque, e depois de rei toma G7, cai na mesma situação do cavalo em F5. Legal, né? Belíssima partida, eu gostei demais. E esse é o Chess 960, então... Torneio oficial da FIDE, pela primeira vez, a FIDE, Federação Internacional aí de Xadrez, faz um torneio oficial aí de Chess 960, dessa modalidade, que já, ano passado já houve uma experimentação, um torneio não oficial, né, e aí repercutiu muito bem, e aí a FIDE resolveu fazer esse torneio oficial esse ano. A gente vai ter participação de Magnus Carlsen, Nakamura, Caruana, os top GMs aí vão entrar agora nas quartas de finais em diante, semifinal e final, e a gente vai ter então a participação desses grandes mestres, vai ser bastante divertido, eu vou mostrar para vocês. Vamos dar uma atualizada aqui nos ratings ao vivo, olha só, eu tô aqui no 2700chess.com pra gente dar uma olhadinha aqui na lista de ratings, olha só como é que tá aí, depois desses torneios, né, depois do World Cup, como é que estão se comportando aí. Bom, o Carlsen não tá jogando, então o rating dele permanece. Ele continua aqui em primeiro lugar, em rating clássico, com 2.876 aí. Caruana, segundo lugar, 2.812, o Jing Liren, 2.803. Então são os três jogadores com rating acima de 2.800. E a gente tem a sequência aqui do Lagrave, o Guiri, o Nepomniachtchi. O Vacher Lagrave na FIDE, na Copa do Mundo, ganhou aí alguns pontos de rating, né? Tá avançando e está buscando aí os 2.800 de rating. O Wesley So ganhou também, uma Mediarov, olha só. Alguns jogadores que ganharam aqui, a gente vê nessa coluna a variação de rating, né? O Jing Liren perdeu aí um pouco de rating, mas agora ele vai jogar a final contra o Teimur, e se ele for bem, então ele pode melhorar, né? O Radjabov, que vai jogar a final contra o Jing Liren, também ganhou aí alguns pontos de rating. Vamos ver como é que vai acontecer aí na final, como é que vai se comportar aí os ratings desses jogadores, né? Em partidas rápidas, se eu não me engano, é o MVL que está em primeiro aqui,
Isso, é o jogador francês Maxime Vachier-Lagrave. Está em primeiro com 2.857 de rating, seguido aí do Magnus Carlsen, Dig Liren, Nakamura, aí Wesley So, Korobov. Então a gente tem aí essa turma aí em partidas rápidas, tá? Então é uma outra classificação da FIDE para rating. E também temos Blitz, se eu não me engano é o Nakamura aqui, que está liderando. Olha só, Nakamura com 2.871 de rating. O Nakamura é um excelente jogador de Blitz, de Bullet, né? A gente não tem a categoria Bullet na FIDE para rating, não existem torneios de Bullet oficiais de tabuleiro mesmo, né? Então, mas o Nakamura é um excelente jogador de Bullet online. Quem acompanha o canal do Nakamura é muito divertido, ele joga muito mesmo partida Bullet. É incrível o raciocínio rápido que o Nakamura tem, não é à toa que ele é o número 1 aí de Blitz do mundo, né? Com 2.871 de rate, mas vale dizer que o Ding Liren tá aí, né? Tá encostando, ó, 2.867, tá bem próximo. E jogadores aí, Nepomniachtchi, o Karyakin também é conhecido por jogar muito bem o Blitz, né? O Carlsen e a turma toda aí. É muito legal. E no feminino também, vamos dar uma olhada aqui na lista de rating feminino. Ó, a Ruifan, legal, continua número 1 aí no xadrez clássico. É a única jogadora com mais de 2.600 de rating atualmente. E mais próximo de 2.700 do que de 2.600, né? 2.659 é Ruifan. Seguida aí de Jun em Jun, ó, Koneru. Então, esse torneio Grand Prix aí também deu uma chacoalhada aí nos ratings femininos, né? A turma ganhando bastante rating aqui. E a gente vê as movimentações aqui. Em partidas rápidas também a gente tem aqui a Jun em Jun, olha só, com mais de 2.600 de rating. E aqui eu não sei falar esse nome, Musishuk, né? E aqui a Kosteniuk, enfim, seguida das outras jogadoras. E aqui rating de Blitz também, olha só, Lagno em primeiro lugar, muda bastante, né, os nomes, né, dependendo da modalidade. São categorias completamente diferentes, são habilidades diferentes, né, de xadrez clássico, rápido e Blitz, né? Então a gente pode ter essa alternância de jogadoras, é bastante comum, né? Vamos falar aqui um pouquinho também, como eu sempre de costume aqui, da Academia Xadrez Brasil, né? Então aqui, para quem quiser melhorar, quem quiser ou aprender do zero ou melhorar o seu nível de xadrez, está no nível básico ou intermediário ou avançado. Então aqui, enfim, a academia online, tá? Então você vai fazer tudo online aqui, você tem vários cursos, aprenda a jogar, aberturas finais, videoaulas também, táticas, estratégia. Vamos mostrar alguma coisa aqui de abertura, abertura é um tema que a turma costuma se interessar bastante, né? Então dentro de aberturas a gente tem alguns cursos, né? E a academia está em processo de construção, né? Ela já está em funcionamento, já tem vários alunos, mas a cada mês a gente tem um curso novo, tá? Então, e a ideia é que ela esteja nesse processo de construção para sempre, tá? Sempre cursos novos, videoaulas novas, tá? Então o conteúdo se enriquecendo cada vez mais. Aqui a gente tem introdução a aberturas, abertura com E4 para nível intermediário, princípios de abertura no xadrez, esse é mais para quem está começando, né? Então o próximo curso que vai vir aqui são aberturas com D4 para nível intermediário. Vamos dar uma olhada aqui nas aberturas com E4 aí para nível intermediário. Então a gente tem aí a Ruy Lopes, né, a linha principal, Ruy Lopes, a variante aberta, Ruy Lopes com 3 cavalo F6, Ruy Lopes com 3 cavalo F6, mais duas linhas aqui de Ruy Lopes, Caro-Kann, Caro-Canado, aqui uma brincadeira, Caro-Kann. Então várias aulas aqui de Caro-Kann, várias aulas de escandinava, francesa, tá? Gambito do rei, Gambito Evans, defesa dos 2 cavalos, a Petroff, tá? Então uma novidade deslumbrante na Petroff, jogo central, Alekhine, Philidor, tá? Siciliana tem bastante, algumas aulas aqui, né? Bastantes aulas de Siciliana, ataque índio do rei, Siciliana dragão, ó, mais aqui, ataque índio do rei contra a Siciliana, Siciliana dragão. Siciliana tem bastante, né? O que mais tem aí no curso, porque realmente é bem extensa a biblioteca de teoria de Siciliana, né? E ainda não cobre tudo, como eu falei, esse aqui é um curso intermediário, ainda não é um curso específico, né? Mas você vai sair com boas ideias, com boas visões gerais das principais aberturas com E4, né? Defesa moderna, abertura simétrica com peão do rei, o mate do legal, aqui alguns famosos, né? Defesa Owen, pique, algumas aberturas menos conhecidas, a escocesa, a vionense, a Diocopiano, e aqui alguns princípios de abertura no final, né? Então é um curso bastante extenso, mas você sai desse curso tendo boas noções de aberturas,
tá? Dessas linhas principais. Aí vamos pegar alguma delas, vamos pegar alguma aqui da Wiener, por exemplo, da francesa, para vocês verem como funciona. Então aqui a gente tem a posição, a gente vai olhar aqui da perspectiva das negras. Toda aula existe essa introdução, né? Então um texto aqui, um contra-ataque, aqui ele dá uma explicada, né, de princípios, explica as ideias gerais do que está acontecendo aqui. Tá? E a sua função aqui, né, o seu objetivo nessa aula é encontrar os lances, né? Aqui não é tática, né? É um curso de abertura, então você tem que entender aqui o que está acontecendo, o que está em jogo nessa abertura para poder encontrar aí os lances, né? E aqui então, ó, será o jogador de brancas capaz de usar sua vantagem de espaço? A variante do avanço da francesa, as brancas ganham mais espaço central, né? Para gerar lance de ataque na ala do rei, ou o peão E5 vai se tornar uma fraqueza estática, né? Muitas vezes nas variantes do avanço da francesa, as pretas podem preparar o lance F6 em algum momento e tentar tornar E5 uma fraqueza, né? Então vamos ver como continuar aqui. Então bispo B4, E5 é a nossa posição inicial aqui, né? Então, e aí você tem que encontrar aqui o lance. Agora é tua vez aí de jogar, né? Aqui, enfim, eu acredito que seja C5, né? Toda vez que as brancas jogam a francesa variante do avanço, primeiro a gente bombardeia a base da cadeia aqui, que é o peão de D4. E depois, mais pra frente na partida, a gente vai atacar o peão de E5, né? Então aqui eu acredito que seja C5, mas eu vou fazer um lance que não seja o correto, ó. Cavalo E7 provavelmente transpõe para a nossa linha principal após A3, etc. Legal. Vamos fazer um outro lance. Vamos fazer cavalo C6, ó. Incorreto. A cadeia de peões central do branco em D4 e D5 deve ser desafiada com peões, né? Então a gente tem que desafiar aqui essa cadeia de peões centrais. Então vamos jogar o lance C5, ó. Correto. O contra-ataque ativo C5 atinge a cadeia de peões do branco em sua base em D4. Então é legal, você vê que não é simplesmente é esse lance sim ou não. Não é binário aqui, né? Esse está correto, esse está errado. Você vai tendo as explicações, por que é esse lance, você vai começando a entender realmente, né, o que jogar. Você vai tendo feedback lance a lance. Mas eu não estou encontrando de jeito nenhum. Aí você pode pedir dica, tem o botão de dica aqui, tem o botão da solução, tá? Então você realmente é para todos os níveis. O jogador de brancas rapidamente força uma clarificação no centro com A3, a continuação mais comum. Então aqui ele está praticamente, né, ele está me fazendo tomar uma decisão aqui. Será que eu capturo o cavalo com o bispo? Será que eu capturo esse peão aqui com o meu peão? Ó, vamos fazer um lance de peão, por exemplo. Incorreto. Depois de C toma D4, A toma B4, D toma C3 e cavalo aqui em F3, os livros dizem que o jogador de brancas consegue uma forte iniciativa com 2 poderosos bispos. Então aqui as brancas vão ter o par de bispos e um peão poderoso central em E5, tá? Então por isso que você deve evitar essa linha aqui. Então se você já faz essa aula, você não vai cometer esse tipo de erro nas suas partidas, né? Tá difícil de eu visualizar esses lances mentalmente. Você pode abrir aqui um tabuleiro auxiliar, ele já abre nessa posição, abre na plataforma Lichess, que é uma plataforma gratuita, e você pode fazer ali os lances, tá? Se você não tiver com um tabuleiro ali do lado para montar e ver, né, com as peças e tudo mais, você abre aqui um tabuleiro online e consegue ir fazendo os lances, tá? Então vamos fazer um outro lance aqui, vamos fazer bispo toma cavalo, ó. Correto, com o bispo toma C3, o jogador de pretas desiste do par de bispos, mas enfraquece os peões brancos em troca. Legal, a gente fez uma concessão para conseguir algum objetivo aqui. Tá? Então depois de B toma C3, as casas escuras na posição das negras precisam ser cuidadosamente observadas. Nós não temos mais o bispo de casas escuras, né? Então vamos ver como continuar aqui. Talvez cavalo C6 faça bastante sentido, indo ainda para cima do peão de D4, ou dama A5 pode ser jogado em algum momento, dama B6. Vamos fazer o lance dama A5. Ó. Incorreto, ir para aventuras táticas com dama A5 vai ao encontro do simples bispo D2. Né? Então aqui as brancas ainda desenvolvem uma peça e a sua dama não está ameaçando nada e você não conseguiu nada com esse lance. Então vamos fazer o cavalo C6. Incorreto, olha só. Parece um movimento natural de desenvolvimento, mas permite que o jogador de brancas posicione suas peças agressivamente. Depois de dama G4, olha só, é difícil proteger G7 sem comprometer a sua posição. Então, agora a gente já começa a entender esse tipo de posição e já começa a fazer sentido um lance como o cavalo E7, por exemplo, para responder a dama G4 com o cavalo G6 e proteger aí a questão da ausência do bispo. Vamos ver se faz sentido agora. Legal.
Com cavalo E7, o jogador de pretas coloca o cavalote, cavalo em jogo, em sua única boa quadra e agora está pronto para enfrentar satisfatoriamente a ameaça de dama G1, G4 das brancas. Sem esse movimento, ou dama C7, o jogador de pretas teria que jogar as ideias insatisfatórias, jogar um rei F8, né, para defender G7, ou G7, G6, enfraquecendo ainda mais as casas escuras. Então legal, aqui a gente já evita jogar lances como dama A5 ou cavalo C6, que são lances ruins, você já sai mal na abertura, né? Por isso que é interessante você entender as ideias principais, né? Aqui o jogador de brancas continua desenvolvendo, ó, fortalecendo as casas chaves aí de D4 e E5, né? Se ele já tivesse jogado dama G4, você poderia responder com dama C7, que é uma linha bastante afiada e bastante interessante, ou roque, né? Durante muito tempo o último foi considerado inferior, mas hoje parece jogável e tal. Então aí sim você deve, né, como eu falei, essa aula ela vai te dar ideias gerais, depois você pode aprofundar. A ideia também é que a academia tenha cursos mais avançados no futuro para entrar em cada uma dessas linhas, né? Então aqui, vamos lá, vamos dar o roque aqui, vamos lá. Incorreto, o roque não faz nada para contrariar a perigosa ideia das brancas de A4 e bispo de C1 em A3. Então as brancas querem jogar lá com o bispo em A3 e vão ficar muito boas. E roque não faz nada em relação a isso. Legal, né, essa aula? Você vê como você vai pegando aí algumas coisas importantes. Vamos tentar o dama em A5 agora. Lance alternativo, ó. Pode levar uma transposição se o jogador de brancas jogar bispo D2, tá bom? Poxa, tá difícil. Vou pedir uma dica aqui. Vamos pedir uma dica, ó. Segure seu outro cavalo, mas continue o desenvolvimento. Então tá bom, vamos lá. Vamos continuar o desenvolvimento. Cavalo C6 é um bom movimento em desenvolvimento, mas de certa forma preferimos pressionar as fraquezas das brancas em A4 e C3 imediatamente. Então, agora eu tô na dúvida, eu vou pedir uma solução aqui mesmo, ó. Bispo D7. Ok, vamos lá. Vamos jogar o lance bispo D7 e vamos entender por quê, ó. O flexível bispo D7 indo para a única casa disponível, uma vez que você tenha decidido não ir para B6 e bispo em A6. Continua o ritmo de desenvolvimento e faz com que o jogador de brancas pergunte a si mesmo se você está indo para A4. Olha que legal, né? Então agora a gente viu que para evitar aí o lance, a ideia das brancas de jogar A4 e bispo A3, bispo D7 já coloca as brancas em dúvida, né? Se você vai jogar o seu bispo lá em A4. Né? Então esse bispo pararia o lance A4 e você manteria o bispo das brancas lá de C1 encaixotado, né? E forçaria as brancas a ficarem defendendo o peão de C2 o tempo todo. Olha que interessante, gente. Se a gente não faz essa aula, a gente não é tão fácil você descobrir essas ideias nas suas próprias partidas, né? Então A4 agora, então mantendo o bispo fora da casa de A4, liberando A3 aí para o bispo. E agora sim, talvez um lance como dama A5, não sei, vamos tentar. Correto, ó. O Sharp, dama A5, ataca C3 e força o jogador de brancas a atender aí os seus peões. Legal. Então a gente está pressionando agora lá em C3, bispo D2 defende, o jogador de brancas aí vai para um meio de jogo complexo com bispo D2, esquecendo a diagonal A3, F8 por enquanto. Se em vez disso o jogador de brancas jogar dama D2, aí vem cavalo de bem C6, então aqui tem uma explicação aí de mais algumas possíveis variantes e o que poderia acontecer. E agora a gente vai tentar achar mais um lance, né? Aqui continua, a gente tem que ir achando as ideias principais aí. Eu acho que bispo toma em A4 é um tanto quanto arriscado aqui, né? O peão de A4 está caindo. Eu acho que não é um bom lance. Talvez aqui cavalo C6, um lance de desenvolvimento simplesmente. E aí se ele avançar com C4 a gente tem que tirar a dama. Vamos ver se é por aí a coisa. Correto, ó, cavalo de bem C6, o jogador de pretas completa o desenvolvimento de suas peças menores e está pronto para jogar a torre de A em C8 ou roque longo, o que for apropriado, né? Então também é interessante observar que nessa variante do avanço a gente pode optar pelo roque longo para evitar os ataques fortíssimos das brancas na francesa na variante do avanço, sempre com o bispo D3, a dama vai lá para G4 ou H5, né? O cavalo vem para G5, então as brancas têm ataques fortíssimos. Então o roque longo pode ser uma opção também. E aqui, vamos lá, e continua, hein? O branco sabiamente joga o contido bispo E2. Se ele tivesse escolhido bispo D3, você poderia considerar o lance C4 com ganho de tempo, avançaria aqui o peão. Claro que o jogador de brancas adoraria colocar esse bispo no melhor posto em D3 e não bloquear a coluna E caso você pretenda jogar F6. Então vamos lá. Vamos continuar aqui a abertura. E eu acredito que F6 seja um lance aqui que faça sentido. Vamos ver se é agora.
Legal, ó, correto. O jogador de negras rompe corajosamente no centro de uma vez com F6. Você não vai ficar aqui com esse incômodo o tempo todo, né? F6 é o lance libertador. Você tem uma mosquinha ali no teu ouvido, você tem que jogar. Esse F6 está incomodando muito o peão de E5, né? Antes que a torre branca da ala do rei passe a atuar nas colunas centrais, né? Um meio jogo afiado com estratégias e táticas interessantes se aproxima. Aqui os dois jogadores estão jogando corretamente, né? Uma linha possível é agora de brancas C4, atacando aí a dama. Dama vem para C7, E toma F6, G toma F6. Aí você pode abrir o tabuleiro auxiliar e ficar experimentando o que está escrito aí no texto. E eu acredito que aqui tenha finalizado aí a aula. Parabéns! Mais um exercício concluído, você marca como concluído e vai para a próxima aula e assim por diante. Interessante, né? É um jeito bastante interessante de aprender, né? Eu mesmo aprendo bastante fazendo aí academia, sempre eu estou revisitando aqui, olhando as aberturas, eu jogo, puxa, fiquei com dúvida, volto, né? Dou uma olhada lá, o que eu poderia ter feito e tal. Vale dizer que esse conteúdo não é meu, tá? Esse conteúdo aí são de grandes mestres, é uma compilação de estudos de grandes mestres que eu trago aqui para a academia. Tá? Então nada do que está aqui é meu, por isso que eu também aprendo na própria Academia Xadrez Brasil, eu aprendo bastante. A gente tem aí muitos alunos já na academia e é muito gostoso que eu recebo aí o feedback da turma, a turma contando como é que foi nos torneios, boas colocações em torneios, me mostrando, me mandando fotos aí de medalhas, de troféus. Fico bastante com isso, bastante feliz aí com isso, com a utilidade da academia para as pessoas que querem melhorar aí no seu xadrez. E vamos para a partida do inscrito. No jornal de domingo passado a gente fez o sorteio e deixa eu olhar aqui o nome mais uma vez. O João Marcos Araújo Soares foi quem foi sorteado. Ele mandou a partida. Quem quiser mandar a sua partida para ter a possibilidade de aparecer aí no jornal de domingo, é só preencher o formulário. Eu coloquei aí o link do formulário na descrição do vídeo. Você preenche lá o formulário, bota o seu e-mail, bota a sua partida já. E ao final do jornal eu faço sempre um sorteio para ver quem vai ser o próximo. E aqui o nosso inscrito, então, ele está de negras. O João Carlos está de negras. E vamos ver essa partida que é muito interessante. A gente tem dois jogadores fortes aqui, né? O Kirill 777, o adversário dele, 1507 de rating. E aqui o João Carlos com 1562 de rating. Eu costumo dizer que nesse nível de rating a turma já comete poucos erros, né? Já tem uma noção muito boa de princípios de abertura, já conhece os padrões táticos, né? São jogadores já fortes, experientes para chegar num nível desse de rating. Muitas vezes é uma boa experiência necessária, uma boa prática, muito tempo aí, né? Mais de um ano, às vezes 2, 3 anos para chegar nesse nível, né? Então essa partida aqui ela é bastante instrutiva, bastante interessante. Aqui o Kirill abre com cavalo em F3, temos cavalo F6, D3, D5, G3, então buscando aí o bispo, desenvolver o bispo aqui em fianqueto, G6 da mesma forma, bispo G2, bispo G7, roque, roque. Legal, ambos os jogadores fizeram aí o desenvolvimento em fianqueto, já rocaram e agora vão poder desenvolver aí as outras peças. Torre 1 aqui jogado pelo jogador de brancas. Esse lance faz sentido, ele quer preparar aqui um lance como E4, cavalo C6, cavalo aqui em C3, A6, E4 e agora D4. Eu gostei desse lance aqui, ganhando espaço na ala da dama, com um tempo aí sobre o cavalo vem para E2 e agora um importante lance E5, fazendo essa cadeia de peões aqui bastante protegida por enquanto aqui pelo cavalo de C6 e ganhando bastante espaço. A partida continua agora com C3, veja como as brancas rapidamente partem para cima desse centro. Outra ideia possível seria tirar aqui o cavalo em algum momento e jogar com F4. Como a gente viu na nossa aula de francesa da academia, a gente deve sempre buscar atacar uma cadeia de peões pela base, tá bom? Então aqui seria uma possível ideia também, mas aqui seguiu com C3, torre em E8, colocando mais uma defesa aqui em E5, C toma D4, cavalo toma D4, cavalo de E toma D4 e agora E toma D4. Legal! A gente tem aqui uma configuração onde as pretas têm uma maioria aqui de 4 contra 3 peões na ala da dama e as brancas têm uma maioria de peões de 4 contra 3 na ala do rei. Interessante, vamos ver como continua aqui a partida. Bispo G5, H6 atacando o bispo, bispo toma em F6, bispo toma em F6 e aqui o lance surpreendente E5. É um ataque de um tempo aí sobre o bispo, sim, o bispo está atacado, esse peão
está muito bem protegido aqui pelo cavalo e pela torre. No entanto, esse peão ele fica um peão assim, bem corajoso, né? Ele fica sozinho aí em E5. No momento ele não tem nenhum problema, mas ele pode vir a se tornar um problema no futuro, né? O bispo vem para G7 e agora a torre C1. As brancas sabem que as torres gostam de colunas abertas e semi-abertas. Vem para essa coluna C. E a ideia das brancas provavelmente é dobrar aí na coluna C e atacar o peão de C7. Aqui falando um pouco só de princípios de abertura, talvez, não vai mudar muito, na partida dá na mesma, a ordem talvez, mas falando de princípios, é mais coerente um lance como dama C2, porque esse lance sim completa o desenvolvimento, porque conecta as torres, tá? Então, muitas vezes você vai querer conectar as torres, desenvolver a dama antes de mexer tantas vezes aí as torres, né? Já mexeu a torre aqui em E1, e a torre em C1 não tem nada de errado com esse lance, tá, gente? Só falando de princípios aí, de conceitos. Torre C1 foi jogado, bispo E6, e agora aqui o João Carlos está atacando o peão de A2 e as brancas fazem um lance defensivo, o lance B3, tá? Aqui uma outra ideia, se você quer jogar um pouco mais ativo para as brancas, né? Toda vez que seu adversário te atacar, veja se você também não tem um lance ativo ao invés de se defender, né? Então esse é um princípio também interessante do xadrez. Aqui um lance como cavalo D2 seria um lance bastante ativo, abrindo a diagonal aqui do bispo de Casas Claras, preparando também esse peão para poder jogar em F4 e não deixar o peão de E5 tão vulnerável, tão sozinho. Seria uma ideia bastante ativa e bastante interessante nessa posição. Mas a partida seguiu aqui com B3, defendendo então o peão. E agora torre B8 pelo João Carlos. Interessante esse lance, ele já tira aqui a torre da diagonal do bispo, já defende aqui o peão de B7 que estava indefeso. A partida segue com dama C2 e agora C6, colocando o granito na diagonal de Casas Claras e defendendo o peão de C7 que estava atacado duas vezes aqui pela dama e pela torre. Então C6 fica bem sólido esse peão aí em C6. A partida seguiu com dama C5, colocando mais ataque aqui no peão de D4, mais uma defesa no peão de E5 e aqui um lance muito legal do João Carlos, o lance bispo D5. Esse lance aqui, ele bloqueia uma das defesas de D4, mas ele também bloqueia uma das defesas das brancas em E5. Então, achei esse lance bem legal, ele ameaça um dos defensores de E5 e o peão de E5 vai cair, né? Então aqui é uma troca de peões centrais. Legal. Dama toma D4, bispo toma em F3, eliminando inclusive o defensor da dama, forçando aqui. Dama toma D8, dama toma D8 foi jogado, torre de B toma D8. E depois de bispo toma em F3, recuperando a peça, tá caindo o peão aqui, tá caindo o peão aqui. A partida seguiu com torre toma aqui em D3, bispo E2 atacando aí a torre, torre D5. E esse lance bispo E2 foi legal, né? Porque ele vem com o tempo sobre a torre e libera aqui o peão de F para poder jogar então F4, protegendo aí o peão central. Olha que final interessante, são bispos de cores opostas, sim, é verdade, e o que fazer, né, numa situação como essa? Bom, as pretas têm a possibilidade aí de dominar a coluna D, continuam aqui primeiro com torre em D2, a torre na sétima, né, atacando o peão, A4 defendendo, e agora a torre de E aqui em D8. A partida seguiu com bispo C4, aqui é o seguinte, né, os jogadores estão mantendo as suas torres aí no tabuleiro, porque torna o jogo mais ativo. Se troca todas as torres aí, a gente pode ter uma posição com caráter de empate mesmo. Só bispos de cores opostas e peões, em geral, tem caráter de empate. Quando a gente tem peças pesadas também no tabuleiro, aí a coisa muda bem de figura. Isso aqui está longe de estar com caráter de empate. Bispo F8, olha que lance instrutivo, tirando aí o peão, tirando o bispo aqui, estava batendo a cabeça em granito, então colocando o bispo numa diagonal onde ele pode se tornar mais ativo, C5, B4, A3, casas interessantes aí para o bispo. E6 foi jogado, peão toma em E6, bispo toma em E6 com cheque, rei G7, e agora bispo aqui em G4. H5 atacando o bispo vem para H3, e agora o lance torre de 2 aqui em D3, batendo no peão de B3. Bispo em E6 defendendo, torre volta aqui na sétima em D2, agora o lance G4, e depois de mais algumas trocas, H toma em G4, bispo toma em G4, torre de 8 aqui em D4. As pretas têm uma posição melhor. Por quê? Bom, as brancas têm estrutura de peão, não está tão boa a estrutura de peões aqui das brancas, esses peões se tornam alvos, a gente tem 3 alvos muito fortes aqui na posição, que são os peões de B3, F4 e H2. E as pretas estão com menos alvos, é claro que esse bispo aqui, se ele conseguir se infiltrar e tentar vir para cima desses peões de Casas Claras, pode ser um problema. No entanto, as pretas já têm
uma torre na sétima e tem possibilidade de dobrar essas torres na sétima e com a entrada do bispo ir para um ataque de checkmate. Então pretas melhores aqui na posição, as brancas têm que tomar muito cuidado. Torre F1 defendendo o peão de F4 e agora a torre B2. Esse lance é bastante instrutivo, eu gostei muito dessa partida porque ela realmente segue o que mandam os livros, segue o que mandam os manuais e é bem instrutivo. Aqui a ideia é dobrar as torres na sétima horizontal, o que todos os livros de xadrez mandam fazer. E esse lance ainda vem com o tempo sobre um peão, então é um lance muito bom aqui. Bispo agora em E6 defendendo o peão de B3 e agora a torre de D em D2. Quando você consegue dobrar duas torres na sétima, pode ter certeza que perder você não perde mais, na maioria das vezes. A torre de D aqui, torre de F em D1, tentando trocar essas torres, né? Um perigo, duas torres na sétima. E aqui é claro que não vai haver trocas. Primeiro bispo C5 e as brancas vão tomar checkmate aqui em mais alguns lances. Depois de rei F1, torre F2 com cheque, rei G1, torre G2 com cheque. E agora não tem mais jeito. Rei H1, vai vir torre toma em H2 com checkmate. O bispo está tirando a casa de G1. O lance jogado foi rei F1 e aqui mate em 1. Né? Que o lance jogado foi checkmate pelo João Carlos, finalizando essa poderosa sequência aí de duas torres na sétima, combinado com uma ação poderosa aqui do bispo com torre G1 checkmate. Legal, hein? Bem instrutiva essa partida, né? A gente teve uma situação aí de bispos de cores opostas com peças pesadas. A gente viu que traz uma situação onde o bispo de casas claras não conseguiu defender o ataque aqui das negras, exatamente por ser um bispo de cor oposta, né? E aqui as pretas conseguiram dominar as casas escuras e partir para esse ataque aí com duas torres em direção ao rei, que terminou aí num checkmate. Fantástica a partida, bastante instrutiva. Muito obrigado aí, João Carlos, por ter enviado. E aqui uma partida creio que nenhum dos jogadores tenha cometido erro, talvez um só cada um aí. As brancas aqui provavelmente poderiam ter lutado mais nessa linha aqui. Esse lance foi errado, tá? Acho que foi o único lance errado aqui das brancas. Talvez aqui, enfim, lutar um pouco mais com torre aqui em F3. No entanto, as pretas ainda estão melhores, tá? Mas esse lance aqui eu acho que poderia ter mais briga aqui. Torre toma em H2, F5, tentando abrir aí a posição. G toma em F5, bispo toma em F5, bispo D6, torre H3 é uma possível continuação. As pretas estão melhores, mas as brancas estão vivas, né? Não estão tomando checkmate aí. Enfim, podem buscar algumas linhas aí de tentar empatar, né? Tentar trocar todas as torres aí e tentar ir para um final de bispos de cores opostas com peões que pode terminar no empate, né? Então aqui as brancas sobreviveriam. Foi o único erro das brancas, então aqui esse lance torre de F em D1 e partida bastante instrutiva. Muito obrigado. E vamos para o sorteio, então vamos sortear o próximo inscrito que vai ter sua partida analisada no Jornal de Domingo. Estou na planilha aqui. Quem preenche o formulário vem direto para essa planilha e a gente vai olhar então as partidas que já foram analisadas estão aqui em verde. Eu jogo elas lá para cima da planilha. Então a gente vai olhar agora da linha 8 em diante, da linha 8 até, vamos ver qual é a última linha aqui. Tá até difícil de ver, 290, da linha 8 até a linha 290. Eu estou aqui no gerador de números aleatórios do Google. Da linha 8 até a 290 nós vamos gerar um número aleatório aqui. E vamos lá, número 26, legal, vamos lá para cima e vamos ver quem é então o inscrito que foi sorteado. Vamos passar aqui até a linha 26, olha só, é o Emílio Guedes Cocati. Legal, Emílio Cocati, parabéns aí, você foi sorteado e vai ter então a sua partida analisada no próximo Jornal de Domingo. Essa partida foi jogada na Copa Valadares de Xadrez, na cidade de Governador Valadares. Foi uma partida pensada, com 90 minutos para cada jogador e 30 segundos de acréscimo. Foi um jogo muito interessante, vale a pena conferir. Que legal, que bacana. Uma partida pensada, jogada na Copa Valadares de Xadrez. Muito bom, hein? Que acredito que todos nós vamos gostar aí. Legal. Deixa eu falar para vocês também da loja, tá? A gente está com uma parceria aqui, o canal Xadrez Brasil, com a loja online jadub.com.br. E aqui então você pode comprar vários itens relacionados a xadrez, tá? Então tabuleiros, peças, camisetas, acessórios, artigos decorativos, tá bom? Então aqui, enfim, a camiseta que eu tô usando, tem outras também, moletom, tá? Caneca, fala a galerinha do xadrez. Então aqui você tem vários itens de xadrez, tabuleiros e peças, tá bom? Então é mais uma opção aí para vocês buscarem material, buscarem itens, camisetas bastante interessantes aqui com designs também bem legais.
Vale a pena vocês darem uma olhada, tá bom? E para finalizar aí o jornal, eu vou jogar uma partidinha aqui de 5 minutos. Vamos lá, vamos jogar aqui no Lichess, plataforma gratuita. Uma partida de 5 minutos de Blitz, 5+0 e vamos ver quem vem. Vamos lá. Aqui, Mostafa 7100. Boa partida, Mostafa. Eu vou abrir com E4, peão do rei, E5. Vamos jogar aqui desenvolvimento normal, Marrui Lopes. Olha o Guilherme, espectador. Olá, Guilherme. Vamos aqui com o bispo em C4. Ele deve tomar em F3. Aqui eu vou jogar com C3. Provocar aqui a captura. Ele deve jogar dama F6. E eu vou permitir aí ele tomar minha dama, hein? Talvez eu jogue aqui já um lance como D3. Eu vou permitir ele trocar as damas e danificar aqui a minha estrutura de peões para abrir a coluna G. Legal. Vamos lá. Torre G1. Tô atacando em G7. Ele deu roque mesmo, corajoso. Corajoso, nosso amigo. Ele vai jogar cavalo em H5. Vamos lá, vamos partir para o ataque aqui. Agora, torre G5, eu fico bem, né? O que ele está ameaçando aqui? Cavalo F4? Não, G6 ele vai jogar, cai a torre. Eu acho que torre G5 eu fico legal aqui. Vamos ver, F6 ele vai jogar. Eu acho que eu fico bem, vamos lá. Torre G5 parece um bom lance. Aqui ele está calculando o que ele vai fazer. E depois eu continuo o desenvolvimento com cavalo D2, grande roque. Ou rei E2, talvez ele não precise dar grande roque, o rei fica protegendo em F2. Vou tomar uma aguinha aqui. Bom, aí eu tomo a torre em F8 e depois o peão de E5, acredito. Vamos lá. Mostafa. Importante eu capturar em E5 para... E aqui eu tô ameaçando uma entrada chata aqui. Eu vou jogar isso. Ele não tem cheque. Eu fico incomodando bastante aqui. Cavalo F6. Ah, jogou aí. Pensando em jogar simplesmente cavalo D2, desenvolver peça, ou cavalo A3, não, C6 vai segurar tudo. Vamos lá, cavalo D2. C6. Aqui eu vou dar o grande roque. Ah, ele quer jogar com B5 e vai cair em D3, né? Interessante. Tá vindo com ideias bastante ativas. Então eu acho que eu devo jogar A4 aqui. Para continuar mantendo meu bispo defendendo aqui em D3. Bom, jogou com D5. Acho que eu vou tomar. Não tem nada de errado em tomar. E agora eu estou ameaçando o bispo D7. E ele deixou. Ele quer mesmo o meu peão aqui de D3. Deixa eu ver aqui como é que vai seguir. Depois rei F1. Então bispo D7. Cavalo toma D3. Rei F1. Ele não tem mais cheque. E ele não defende mais o bispo. Eu ganho qualidade aqui, eu acredito. Vamos lá. Cavalo toma D3. Rei F1 para não ter mais cheque. Eu não vou levar checkmate aqui, não. Bispo H3, rei G1 depois. Acho que eu tô melhor aqui. Essa configuração de rei separado do cavalo na diagonal por uma casa é muito boa. Você não leva mais cheque. E aqui ele abandonou. Aqui não dava mais, né? Vai perder muito material realmente. Aqui, depois de bispo toma D7, torre toma aqui em A8. Mesmo que ele venha com bispo H3, não tem sequência de mate nem nada. Rei G1, normalmente. Ele poderia ter alguns ataques aqui, tentar alguma coisa com cavalo E5, bater em F3, mas está defendido.
Aqui é realmente posição vitoriosa. O bispo de casas escuras não vai jogar, né? Ele vai ficar cravado sempre aí no fundo. A outra torre vai entrar, enfim, o cavalo vai entrar. E vai ficar difícil aí pro nosso amigo, né? Ah, não acredito. Quero ver você vencer o Stockfish aí nessa posição. Tá bom, vamos lá. Vamos tentar, né? Vamos tentar. Vamos jogar aqui essa posição. Continuar daqui. Jogue contra o computador. E vamos lá. Vou de brancas aqui. Vamos ver se eu consigo. É um momento covardia, mas não sei se é tanta covardia assim, né? Eu tô melhor, claro, mas vamos lá, né? Vamos tomar aqui em A8. O Stockfish é cheio dos truques, né? Não vai ser fácil isso aqui, gente. Não vai ser fácil. Tomou em B2. Tá atacando agora aqui em A4. Como que eu posso intensificar a pressão contra o bispo lá de F8? Vamos pensar isso. Eu consigo levar o meu cavalo para atacar lá? Difícil. Vamos avançar talvez esse peão. Ele vai vir com o cavalo ali em C4, não dá. Cavalo D3, bom, bispo cheque também não faz nada. Vamos avançar esse peão, vamos manter aí esse peão pelo menos no tabuleiro. Bispo B5 cheque também não faz nada. Cavalo aí, ok. E agora, como que a gente pode melhorar aí a posição? Torre B1 faz sentido? Torre B1, cavalo C5, cavalo B3. Acho que faz sentido torre B1 aqui. Pressionando em B7. Vamos lá. Se ele tomar em C3, cai B7. Bom, agora ele liberou o bispo de casas escuras. Vai começar a ficar perigoso isso daqui, hein? Vai começar a ficar perigoso. O bispo vai entrar. Vamos lá. Bispo vem, rei G, tal, tá caindo em C3. Perigoso isso aqui, hein? Torre toma em D7. Será que vale a pena sacrificar a qualidade agora no bispo? Torre toma em F8. É muito desespero, será? Torre toma em F8, rei toma em F8, torre toma em B7. Bispo B5 cheque, rei G1. Eu acho muito desespero, né? Vamos tentar. Que torre toma B7, bispo C6, né? Ele é um danadinho, Tá caindo em C3. Talvez eu possa jogar um C4 agora. Deixa eu ver. C4, cavalo C3. Torre toma B7. Bispo C6. Torre toma F8. Difícil, hein? Difícil. Ó, Stockfish é perigoso, né? É perigoso. Talvez torre toma F8 mesmo. Torre toma F8, rei toma F8, torre toma B7. Atacando o bispo C6. E aí torre volta para B3 ou torre A6, não. Gente, não é fácil não, vencer isso daqui contra o Stockfish. Vamos lá. C4. Peão toma, cavalo toma e bispo B5 também é bem incômodo. Eu vou sacrificar. Aqui eu tô vendo muitos perigos aqui do nosso amigo. Eu vou sacrificar. Vou nessa linha aqui. Amarelei. Vamos lá, vamos ver o que vem. Cheque. E aí vai seguir com toma C3, né? E se eu jogar agora peão, avança. Peão avança não é bom. O cavalo dele vai tomar em C3. Eu vou deixar o meu rei próximo aqui dessa coluna. E agora a vantagenzinha de um peãozito contra o Stockfish, hein? Vai ser nada fácil. Cavalo A5, vir para D4, bater no bispo. E agora então, como ele jogou esse lance, eu quero bater aqui no peão de A6. Jogou aí. O que ele quer com esse lance, hein? Será?
Pensando em torre A7 aqui. Vai vir para cima do peão. Ou torre B6. O que ele quer, hein? Ele quer manobrar para cá. E vai tomar meus peões lá, mas eu vou ter um peão passado. Eu acho que eu vou em B6, que aí eu tiro minha torre da frente do caminho do peão. Eu vou ameaçar... Bom, dá na mesma. Torre aqui, ele que ameaçou o peão de F3. Ele vai capturar alguns peões. Vamos nessa linha, bastante arriscado aqui. Ele vai tomar 2 peões. Vai ser bastante divertido jogar isso. Ah, ele atacou agora aqui. Legal, legal. Foi bom. E aí, sacrifica ou não? Toma, bispo toma. E aí o cavalo vem para C7 e ninguém segura o meu peão indo lá para 8 e vou para um final vencedor. Acho. Toma, toma, cavalo C7. Bispo B5 tanto faz A6, A7, A8. O rei dele não chega. Eu vou para um final de cavalo e 3 peões contra rei e 4 peões. Acho que dá, hein? Vamos lá? Ousadia e alegria? Vamos na ousadia. Ele não tem cheque. Vamos na ousadia. Acho que foi legal, hein? Agora meu cavalo volta daí urgente, senão ele fica preso aí no cantinho. Se o rei dele chega agora em C6, meu cavalo não volta nunca mais. Ele vem para B7 e aí o cavalo vai ter problemas, né? Então agora cavalo B6 é forçado. Vamos lá, Stockfish ainda vai tentar aqui, né? Não vai ser uma posição fácil. Aqui eu acho que eu posso tentar alguma coisa assim, ou até aqui assim, ó. Toma cuidado para esse cavalo não ficar fora de jogo também, né? Mas vamos lá, por enquanto faz sentido. Ou talvez venha até para F6 para não ficar tão fora de jogo, viu? Porque aqui em F8 eu acho que ele vai ficar muito fora. Depois eu vou acabar perdendo esse cavalo. Aqui eu acho que cavalo F6 é o único lance aqui, viu? Senão esse cavalo em F8 eu acho que fica preso. Depois de H6, por exemplo, ele não volta mais. Eu vou jogar cavalo F6. Posição delicada, hein? H5, olha só. Que situação, né? O meu cavalo fica sem casa aí. Vai ter que ir para H7, G5. Vamos lá, a única tentativa que eu tenho aqui. Ele não pode jogar F6, para minha sorte, né? E agora, vamos lá. Eu posso jogar um lance como H4, o rei E2. Não, mas tá vindo F6 e meu cavalo vai ficar preso aí. Melhor eu jogar com o cavalo aqui em G5, atacando o peão. Que coisa, hein? Esse cavalo aí não tá muito ativo por enquanto. Vamos jogar o cavalo aqui em H3 e depois manobrar via G1, E2, G3, enfim, ver o que dá aqui. Vamos ver se o Stockfish não descola um empate aí, né? Porque tá ficando difícil aqui. Ele quer ganhar a casa de F4 pro rei dele, né? Ok. O que fazer agora? O que fazer? F4. Peão toma, cavalo toma. F4, G4. Fico com o peão bem enfraquecido em F. Então vamos melhorar aqui a posição do cavalo. Talvez alguma coisa assim. Que finalzinho, hein? Complicado. Cavalo G3, H4. Não. F4, rei E3. Rei E4, também não. Toma, toma, rei E3. Toma, toma, rei E3 parece bom, porque ele não pode jogar cheque em D4, nem em F4. Vamos nessa. Toma, toma, rei E3. Vou conseguir avançar um pouquinho com o meu rei. Acho que tá ficando legal, hein? E agora o quê? Difícil achar um lance aqui. Talvez F3 seja o único para tentar criar um peão passado na coluna H aqui.
Finalzinho complicado, hein? Mas agora eu tô sentindo, quando ele dá essa recuadinha, você começa a sentir que tá ficando bem, né? O rei vem para F4, o cavalo vem para F4, eu paro esses dois peões. Ah, mas não adianta nada eu tomar esses dois peões e se ele tomar o meu, né? Aqui eu tenho que tomar cuidado. Rei e cavalo contra rei é empate, né? Que situação, senhores. Será que dá para correr com esse peão? Não dá para correr. A minha estratégia aqui é a seguinte, eu vou ter que tomar esses dois peões e depois ajudar no auxílio desse. Eu não posso avançar esse peão nem a pau agora, porque senão ele bloqueia ali o meu peão, enfim, captura o peão. Aqui eu tenho que jogar rei F4 mesmo, cavalo aqui e capturar esses peões. E não deixar ele tomar os meus, né? Na verdade o certo era eu tomar primeiro qual, hein? Puxa, bom, tanto foi, eu vou ter que tomar de cavalo, meu rei vai ter que ficar protegendo o meu peão. Aqui eu não posso deixar o rei dele entrar, percebe? E eu vou ter que tomar cuidado para o peão dele não desviar o meu rei, né? Não vai ser fácil esse final. Vamos calcular direitinho aqui, mas o rei dele não pode entrar na posição. Aqui eu vou ter que jogar talvez rei G3. Ele vai jogar rei G5. E eu tenho que dar um jeito de segurar o peão dele. Ah, outra ideia interessante aqui, talvez mais forte. Seja jogar o meu cavalo em F1. Acho que é mais forte. Acho que essa é a ideia vencedora. Eu venho com o meu cavalo aqui, por exemplo, via ou G3 ou E3, tanto faz. Talvez E3 seja mais forte. Não, talvez G3, porque aqui o peão dele avança e eu venho pra cá e o peão dele avança de novo. Bom, meu rei chega, meu rei chega, meu rei chega. Se eu coloco o cavalo em F1, ele fica protegendo aqui em H2 e o rei dele nunca vai poder tomar meu cavalo, senão meu peão avança. Então acho que essa aqui é a ideia aqui. Eu tô só vendo se o melhor caminho é via E3 F1 ou G3 F1. Mas eu acho que G3 é mais forte porque é com tempo sobre o rei, né? Então cavalo G3, por exemplo, o rei G6 e aí o meu rei encosta em E5. Vamos lá, acho que essa é a ideia vencedora. E agora eu não preciso nem jogar direto o cavalo em F1. Posso encostar aqui o meu rei no peão primeiro. E quando o rei dele chegar em H3 eu jogo o cavalo em F1 e aí ganhou. Agora sim, essa é a ideia vencedora. Ó. Legal. Aqui eu capturo o peão e agora eu tenho que encostar com o rei ali, próximo do rei dele. Percebe que ele não podia ir para essa ideia, senão o peão avançava, né? Agora eu acho que vai dar certo esse final. Vamos lá, vamos levar o rei. Ele vai dificultar, claro. Aqui vamos desviar o rei dele um pouquinho. E já ganhamos uma casinha aí, né? Pro nosso rei. E agora preparar o avanço. Levar o rei cada vez mais. Tentar levar o meu rei lá para perto de H. Aqui eu acho que eu já posso até avançar o rei, deixa eu ver. Se eu avançar o peão e o rei dele tomar meu cavalo, o rei dele está fora do quadrado. Né? Por exemplo, eu avanço aqui o peão. O rei dele toma o meu cavalo, esse aqui é o meu quadrado. Ó. E o rei vai estar fora do quadrado e ainda vai ser minha vez de jogar. Né? Então eu posso avançar o peão, porque o rei dele não pode tomar meu cavalo. Vamos lá. Bom, aí o meu peão avança. Eu não calculei errado não, né? Vamos lá aqui. Não, é isso mesmo, tá fora do quadrado. É isso. Beleza! Sufoco, hein? Sufoco! Ganhar esses finais aí contra o Stockfish é sempre um desafio. E aí, já foi. Beleza! Que final difícil, hein? Então, mas a ideia principal foi essa. Vamos lá, vamos ver o final.
Então, essa foi uma das possibilidades, né? Foi a que eu consegui contra o Stockfish. Mas aqui tentar ativar as peças e aqui esse sacrifício de qualidade, né? Porque as peças dele iam começar a ficar bastante ativas agora. Os meus peões estão fracos, né? Eu tenho cacos de peões aí pelo tabuleiro. E aí, enfim, eu fui para essa ideia. Aí levar o rei para próximo aqui desse peão, senão o Stockfish vem com tudo, com esses peões passados. E agora a ideia é de melhorar aí a posição do cavalo, bater lá em A6 e tentar criar o peão passado, né? Essa foi a ideia. Ele veio com a ideia aqui de ir para cima dos meus peões. E agora a posição que eu achei legal é esse sacrifício de qualidade aí em B3, colocando o cavalo em C7, avançando o peão, indo para esse final de cavalo contra peões. Aí o meu cavalo ficou quase sem casas aí, se o rei dele vem para C6 o meu cavalo não joga. E agora esse cavalo teve um trabalhão para poder entrar na partida. Cavalo F6 talvez seja a única aqui na posição. F8, depois de H6 eu fico mal, né? Com esse cavalo, ele não vai para lugar nenhum. Então posição difícil aqui. O cavalo teve que perder um monte de tempo sem fazer nada aí, ó. Olha só onde ele foi parar, né? Então finalzinho difícil. E aqui eu tenho que tomar cuidado para não trocar os peões e ir para o final de rei cavalo contra rei que empata, né? Então rei E3 aqui acho que foi uma ideia legal. F3 talvez seja a única aqui também, né? Porque, enfim, aí tem que tentar criar o peão passado aí na coluna H, né? Que foi o que fez a diferença. E agora a ideia é essa, deixa o peão quieto aqui, vai para cima desses peões, né? Deixa o peão aí, ele tá protegido aí em H2, está longe do rei adversário. Primeiro vai para cima aí dos peões. E essa ideia do cavalo F1 acho que foi a ideia correta aqui, né? Capturar os peões e depois levar o rei para avançar o peão. Então tem que ter paciência, né, gente? Xadrez é um jogo de paciência, mesmo no final ganho, você não pode vacilar, né? Que aí você às vezes perde a oportunidade de vencer, cai no empate numa posição vencedora, né? E nunca é gostoso você empatar uma posição vencedora. Mas é isso, pessoal. Um bom domingo a todos vocês. Muito obrigado pela audiência mais uma vez. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Valeu!